Olá, turma. Hoje nós vamos estudar calor específico, ainda dentro do estudo da calorimetria, tá ok? Então, calor específico é a quantidade de calor, que é a caloria, necessária para aumentar de 1 grau centígrado a temperatura de 1 grama de uma substância. Então, para você aumentar de 1 grau a temperatura de 1 grama de qualquer substância, eu preciso de uma determinada quantidade de calor. Esta quantidade de calor nós chamamos de calor específico. Vamos explicar melhor isso aqui embaixo. O chumbo tem calor específico 0,031 caloria por grama de grau Celsius. Um valor muito pequeno, né? Isto significa que se precisa fornecer 0,031 caloria a cada grama de chumbo para elevar sua temperatura de 1 grau Celsius. Então, para se elevar a temperatura de 1 grau Celsius, passar de 20 para 21, de 30 para 31, de 28 para 29, por exemplo, para se aumentar 1 grau de temperatura, 1 grama de chumbo, eu preciso de 0,031 caloria. Então, esse 0,031 é exatamente o nosso calor específico. Tá ok? Um valor pequeno como este do chumbo indica que o material se aquece ou se esfria com facilidade. Então, o que caracteriza esse valor pequeno, baixo, como esse do chumbo, é ele ter uma facilidade de aquecer e esfriar. Tá ok? Já a água tem calor específico 1 caloria por grama de grau Celsius. É um valor alto. Isto significa que se precisa fornecer 1 caloria a cada grama de água para elevar a sua temperatura de 1 grau Celsius. Então, o valor para se elevar de 1 grau Celsius a massa de 1 grama de água é 3 vezes maior do que o do chumbo. Portanto, um valor muito grande como este da água indica que a água se aquece ou se esfria com muita dificuldade. Tá? Quanto um valor grande do calor específico é a dificuldade que tem essa substância de aquecer ou de esfriar, né? Então, um calor específico baixo significa que a substância se esfria ou se aquece com certa facilidade. Tá bom? Aqui eu tenho, para você ter uma ideia, o calor específico de alguma substância. Então, do lado esquerdo eu dou a substância e do lado direito eu dou o calor específico em caloria por grama de grau Celsius. Então, o bismuto, pessoal, ele tem um calor específico 0,030, é muito baixo, então ele se aquece e se esfria com facilidade. O chumbo já é um pouquinho maior, 0,031. E aqui, ó, o ouro 0,033, o latão 0,090, o aço 0,100, o ferro 0,111, o alumínio 0,220, o ar 0,250, o vapor de água 0,480, o gelo tem calor específico 0,500, a água líquida tem calor específico 1 caloria por grama de grau Celsius. E o lítio é o material, o metal com maior calor específico, tá? Então, por isso que a água, ela se esfria, se aquece com muita dificuldade, tá bom? Então, é o contrário do bismuto, que é muito baixo, portanto, para você aquecer e esfriar o bismuto, a quantidade de calor é muito baixa, tá ok? Então, ele aquece ou se esfria com facilidade. Pessoal, nós podemos calcular o calor específico de uma determinada substância quando é dada a quantidade de calor, a massa e a variação de temperatura. Então, a equação do calor específico é essa, ó, C igual Q sobre M delta Q, onde Q é a quantidade de calor, M é a massa e delta Q é a variação de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial.
E esse C é o calor específico, tá ok? As unidades de calor específico, no sistema CGS, a quantidade de calor é dada em caloria. Então, a quantidade de calor no sistema CGS é em caloria. A quantidade de calor no sistema MKS é quilocaloria. A massa no sistema CGS é em grama e a massa no sistema MKS é quilograma. E o ΔQ, que é a variação de temperatura no sistema CGS, é graus Celsius. No sistema MKS também graus Celsius. E o calor específico no sistema CGS é caloria por grama de graus Celsius. E no sistema MKS é quilocaloria por quilograma de graus Celsius. Então, os valores que foram dados aqui é no sistema CGS, tá ok? Então, é isso aí, pessoal. Calor específico é a quantidade de calor necessária para aumentar de 1 grau centígrado a temperatura de 1 grama de uma determinada substância. Agora, vamos resolver a questão número 12, que é o cálculo do calor específico. Então, veja bem, um corpo de massa 5 kg, recebendo 100 calorias, elevará sua temperatura em 0,5 graus Celsius. Qual o calor específico da substância que constitui o corpo? Ele quer saber, esse corpo, qual o calor específico dele. Então é o seguinte, primeiro colocar os dados do problema. Lendo, um corpo de massa 5 kg, então M é igual a 5 kg, como a massa é dado, como aqui a quantidade de calor é em caloria, então a massa tem que ser dado em grama, porque é o sistema CGS. Então eu vou transformar 5 kg para grama, portanto 5 kg é igual a 5.000 gramas. Que 100 caloria elevará sua temperatura de 0,5 graus Celsius. Então, θ é igual a 0,5 graus Celsius. E qual o calor específico? Portanto, C igual a interrogação, que é o que ele quer. Desenvolvimento. O que é que nós vamos fazer? Colocar a fórmula C é igual a Q sobre M ΔQ. A quantidade de calor em cima é 100, portanto 100 dividido. A massa é 5.000, ΔQ 0,5. Então eu tenho um quociente, eu tenho 100 para dividir por 5.000 vezes 0,5. O que é que eu vou fazer? Sempre que eu tiver o número decimal, eu passo para o número inteiro. Então eu risco 0,5 e coloco 5. Só que ao fazer isso, aí eu riscar 0,5 e colocar 5, eu andei uma casa para a direita. Portanto, no numerador, para compensar, eu coloco um 0. Eu não tenho mais 100 dividido por 5.000 vezes 0,5. Eu tenho 1.000 dividido por 5.000 vezes 5. Agora, eu ainda posso fazer simplificação. Eu vou cortar esse 0 com esse com esse. Sobrou em cima 1, sobrou embaixo 5 vezes 5. 1 em cima ficou 1, embaixo 5 vezes 5 dá 25. 1 dividido por 25, fazendo a operação, fica 0,04 caloria por grama de graus Celsius. Então eu descobri que o corpo ele tem calor específico 0,04 caloria por grama de graus Celsius. Então esse corpo que tem 5 kg de massa, recebendo 100 calorias, levará a sua temperatura de 0,5 graus centígrado, tá? Então 5 kg, recebendo 100 calorias, levará. Portanto, para que aconteça isso, ele tem um calor específico 0,04 caloria por grama de graus Celsius. Então, vamos fazer novamente para você entender. Os dados, a massa 5 kg eu transformo em grama, dá 5.000 gramas. A quantidade de calor que ele falou lá, que é 100 calorias. E Δθ, que é a variação de temperatura 0,5 graus Celsius. E ele quer saber o valor do C. A fórmula C igual o quociente entre quantidade de calor e o produto de M vezes ΔQ. A quantidade de calor é 100, M é 5.000, ΔQ 0,5. Riscando 0,5, colocando 5, portanto, colocando um 0 também no numerador. Eu agora vou cortar esses 3 zeros de cima com os 3 zeros de baixo. Ficou em cima 1, embaixo 5 vezes 5. 1 sobre 25. 1 dividido por 25 é 0,04 caloria
por grama de grau Celsius. Então, foi que nós determinamos nesse exercício, determinamos o calor específico de um corpo de massa igual a 5 kg, que recebeu 100 calorias e teve uma alteração na temperatura de 0,5 graus centígrados. Tá ok? Então, esse é o exercício número 12. O exercício número 13 é o contrário. Ele não quer o calor específico, ele quer a quantidade de calor e ele dá o calor específico. Então, determinar a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 200 gramas de cobre de 10 graus centígrados a 80 graus centígrados, considerar o calor específico do cobre igual a 0,094 caloria por grama de grau Celsius. Então, aqui eu tenho um problema, vamos determinar os dados do problema. Ele diz, determinar a quantidade de calor, aí eu faço Q igual a interrogação. Necessária para elevar a temperatura de 200 gramas, então massa 200 gramas, a massa já está em grama. De cobre de 10 graus centígrados a 80 graus centígrados, então o θ zero é 10 graus centígrados, que é a temperatura inicial, e o θ final 80 graus centígrado. A variação Δθ vai ser o quê? O maior menos o menor, 80 menos 10. E o C, que é o calor específico do cobre, 0,094 caloria por grama de grau Celsius. Tá? Pessoal, o calor específico é específico de cada material. Cada material tem o seu valor de calor específico. Tá, ok? No caso do cobre, 0,094. Agora vamos resolver determinar o valor do Q. Substituindo o C 0,094 igual traço, o Q é o que eu quero em cima, então deixa indicado. Embaixo a massa é 200, vezes ΔQ não é 80 menos 10? Então 80 menos 10. Agora vamos resolver essa operação. Todo número pode ser colocado sobre 1. Então, eu vou colocar 0,094 sobre 1, porque aqui vai formar uma proporção. E que está 80 menos 10 dá 70. Então, eu tenho 200 vezes 70. Então, 0,094 sobre 1 é igual que 200 vezes 70, você faz 2 vezes 7, 14. E soma 0. Ó. 2 com 1, 3 zeros. Como eu quero determinar o valor do Q nesta proporção, isso aqui é uma proporção, eu traço uma vertical passando pelo Q e traço uma horizontal passando pelo Q e digo que Q é igual. Em cima do traço de fração, os valores que foram cortados, 0,094 vezes 14.000. E embaixo vou colocar o número 1, que não foi cortado. Multiplicando 0,094 vezes 14.000, eu tenho que a quantidade de calor é 1.316 calorias. Então, pessoal, a quantidade de calor necessário para elevar a temperatura de 200 gramas de cobre de 10 a 80 graus é 1.316 calorias. Tá ok? Então, vamos fazer novamente para você entender melhor. Aqui eu tenho a fórmula, substituindo C por 0,094 igual Q é o que eu quero, a massa é 200 vezes ΔQ é 80 menos 10, deixar indicado. Aqui 0,094 sobre 1 igual Q, deixar indicado porque é o que eu quero. Aqui 80 menos 10 dá 70, então 200 vezes 70. 0,094 sobre 1 é igual Q em cima, 200 vezes 70 dá 2 vezes 7, 14, e acrescentando os 3 zeros. Como eu quero o valor do Q, eu traço uma vertical passando pelo Q e traço uma horizontal passando pelo Q. Então, Q é igual traço de fração, os valores que foram cortados foi 0,094 e 14.000, eu coloco no numerador, e o valor que não foi cortado, 1, eu coloco no denominador. Multiplicando 0,094 por 14.000, eu tenho 1.316. Pessoal, hoje nós falamos de calor específico, né? Você viu que calor específico é a quantidade de calor necessária para aumentar de 1 grau centígrado a temperatura de 1 grama de uma substância. E você viu também que a quantidade de calor muito baixo, pequeno, é a facilidade dele aquecer e esfriar.
E o calor específico alto é uma dificuldade de aquecer e de esfriar. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Até a nossa próxima aula.